Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Antes da gente começar a próxima etapa dos nossos serviços, que já vai envolver o uso do compressor e da pistola de pintura, eu vou estar abordando novamente o tema para vocês e deixando o link para alguns vídeos que eu já trabalhei no canal em cima do tema pistola de pintura e compressor de ar. Você está com dúvida no compressor de ar que você vai utilizar ou na pistola de, ou melhor, na pistola de pintura que você vai utilizar. Muita gente se preocupa muito com a pistola de pintura e não se preocupa com o principal, que é o teu compressor de ar suprir a necessidade da pistola de pintura que você quer utilizar. Você tem duas alternativas: uma, escolher um compressor que se adequa à tua necessidade e utilizar uma pistola de pintura compatível. Segundo, escolher uma pistola de pintura que você queira, devido a N fatores, e dimensionar o teu compressor de ar para a pistola de pintura. Qual é o meu caso? Eu tenho um compressor de ar pequeno, com 50 litros, que funciona até uma pressão de 10 pés. Qual que é a vazão desse compressor de ar? Cerca de 235 litros por minuto, ou 205, 207, algo em torno disso. Qual pistola de pintura eu consigo utilizar nesse compressor? Uma pistola de pintura estourando no máximo aí que consuma até 7 pés cúbicos por minuto, 7 PCM. Ou seja, o meu compressor é de 10 PCM, eu tenho uma perda natural nesse volume, nessa capacidade de produção de ar devido ao fato da linha de ar, enfim, todos esses parâmetros, existe uma perda natural aí, e eu preciso alimentar a minha pistola de pintura com cerca de 7 pés cúbicos por minuto. Então eu utilizo uma pistola de pintura no máximo que precise em sua plena carga, ou seja, com o bico maior que ela tiver, com a vazão maior de fluido que ela tiver e com a pressão maior de trabalho dela, que consuma até no máximo 7 PCM, pessoal. Então não adianta eu querer forçar isso, utilizar uma pistola de pintura HVLP top, das mais caras, das melhores do mercado, sendo que meu compressor é pequenininho e ele não supre a necessidade da pistola. A pintura simplesmente não vai funcionar, vai ficar uma porcaria, você vai ter problema e você vai me perguntar o porquê que não funciona. Simples, porque teu compressor é muito pequeno e não supre a necessidade da pistola de pintura. Então qual que é a minha dica? Compressor pequeno, 25 litros, não dá nem pro cheiro. Dá para fazer alguns pequenos retoques e funciona com aerografia. Compressor de 50 litros. Pinta peças pequenas, como por exemplo, para-choque dianteiro e traseiro do Cadete GSI. Para pintar uma porta ele já apanha um pouco, e para pintar aquele capô eu tenho certeza que ele vai apanhar, principalmente pelo fato que eu vou utilizar uma pistola de pintura que, mesmo sendo LVLP, ela vai consumir bastante ar e certamente pode me trazer problemas na utilização dela para pintar aquela peça ali. Então eventualmente eu vou ter que trabalhar alguma pausa ou algum mecanismo de eu dividir a parte da pintura do capô em duas partes, para mim não ter problema de falta de ar e consequentemente ter problema no acabamento final, utilizando o compressor de 50 litros da Enel em conjunto com a LVLP 827 da Arprex que eu tenho em mãos para fazer esse serviço. Bom, já deixei aí para vocês o link de 3 séries, ou melhor, 3 vídeos aí, que eventualmente eles estão divididos em mais de um vídeo, que é o da pistola de pintura em si, explicando como funciona, basicamente os princípios iniciais que você deve saber para utilizar uma pistola de pintura. A série que fala sobre dicas de pistolas de pintura e dicas de compressor de ar também, para você ter uma visão geral sobre o compressor de ar que você utiliza, os impactos de um compressor de ar errado com uma pistola de pintura errado no momento que você vai fazer uma pintura, principalmente uma pintura de alto padrão de acabamento como automotiva. E por final, a nossa série é onde eu explico detalhadamente os princípios de uso de uma pistola de pintura por gravidade, que no caso é a HVLP, para você fazer uma pintura padrão automotiva. Eu falo sobre regulagem de leque, atomização de tinta, verniz, fundo, utilização de diferentes padrões de bico e até mesmo dou o exemplo ali do uso da pistola de pintura no momento que você está pintando. Então eu recomendo que você assista esses vídeos com o máximo de atenção possível para você se familiarizar com o equipamento que a gente vai estar utilizando no decorrer dos vídeos. Primeiro de tudo, a gente tem aqui uma pistola de pintura por gravidade,
Matrix. Essa pistola era do meu avô e ela é uma pistola de pintura que ela tem um baixo consumo de ar. Se eu não me engano, o consumo de ar dela gira em torno de 4 pés cúbicos por minuto. Então, ela se adequa perfeitamente ao compressor que eu tenho em casa. Não é a pistola de pintura que eu vou utilizar por alguns motivos. O principal deles, ela é uma pistola de sucção, ou seja, eu tenho uma perda considerável de material catalisado, que não é desejável para mim, quando eu estiver operando a pintura de um veículo qualquer. Então o que acontece? Vai chegar uma hora que ela não vai sugar o composto que tem aqui dentro e eu vou ter a perda desse material catalisado que eu tenho aqui. Antigamente isso não era problema, porque você não tinha o material catalisado e você reaproveitava isso depois. Você conseguia guardar numa latinha e reaproveitar depois sem problemas. Porém, com os compostos que a gente vai utilizar para fazer o reparo naquele capô, eu não vou ter essa possibilidade. Então é uma pistola pesada, ela opera em uma faixa de pressão de 30 a 40 libras. Então ela é uma pistola conhecida aí como uma pistola de baixa produção. Ela não tem um poder de cobertura muito alto e o consumo de ar dela é bem baixo, então você pinta mais lentamente com uma pistola dessa aqui, e por isso que o nome dela é baixa produção, porque você tem uma baixa produtividade utilizando essa pistola aqui. Antigamente era assim que se classificavam as pistolas: baixa, média e alta produção. A média produção seria um pouco mais rápida de você operar, exigia um pouco mais de ar, um pouquinho mais de pressão, e a alta produção ela exigia mais pressão, mais ar, e ela tinha um poder de cobertura maior, eventualmente um leque maior do que todas as outras, e o mecanismo de trabalho consequentemente era mais rápido. Então, já que a gente tocou no assunto do leque, quanto maior o poder de cobertura, maior for o leque da pistola no momento que você está operando ela, o leque seria o padrão de cobertura, sendo menor ou maior no momento que a gente aplica a tinta. Mais fácil é de você trabalhar numa peça grande. Em teoria, você com uma pistola que mesmo que ela consuma mais ar e precise de mais pressão, você trabalhando mais rápido, você vai consumir menos ar do teu compressor, ele vai armar menos e você vai ter um mecanismo de trabalho muito mais eficiente do que se você utilizar uma pistola pequenininha com um padrão de cobertura de leque menor. Então você vai consumir menos ar, vai trabalhar muito mais rápido e vai ter uma economia aí significativa de tempo e de custo operacional para você trabalhar a pintura. Já aqui a gente tem um modelo padrão de pistola de pintura HVLP no mercado nacional. Esse aqui é um modelo chinês, é um modelo de entrada, pessoal, amplamente vendido e comercializado no mundo todo. Esse daqui é o modelo conhecido como 827 HVLP. Provavelmente é uma réplica chinesa de alguma marca bem famosa do mercado aí. Ela é uma pistola de pintura que é encontrada em diversas marcas. Muita gente vende essas pistolas aqui a um baixo custo. Ela não é cara, custa entre 100 e 150 reais uma pistola dessa aqui, que já vem com um jogo de bico extra. Normalmente ele vai vir aí 1.4 mm e 2.0, 1.7 e 1.3, enfim, 1.0, 1.4. Então você consegue encontrar ela em diversas configurações quando você for comprar, porém ela consome bastante ar. Existe uma divergência muito grande aí nos sites dos fabricantes e principalmente nos anúncios dos vendedores na internet, que o consumo gira em torno de 5 e 10 pés cúbicos por minuto, outros falam entre 6.6 e 12 pés cúbicos por minuto, mas a realidade é a seguinte, pessoal: ela consome muito ar, e tocar uma pistola dessa aqui, a HVLP 827, com um compressor de 50 litros, é bem difícil, é bem complicado e chega a faltar ar se você não esperar o compressor encher no momento que você estiver operando ela, principalmente com o leque aberto, com a vazão de fluido um pouco mais forte e com a pressão mais alta e a vazão de ar mais alta dela, e eventualmente também com o bico um pouco maior. Isso vai aumentar o consumo de ar no momento que você está operando e provavelmente vai faltar ar no momento que você utilizar. Então esqueça uma pistola dessa aqui para você fazer uma pintura de um capô como aquele ali com um compressor de 50 litros. No mínimo um compressor de 100 litros, e mesmo assim ele vai apanhar para empurrar essa pistola aqui. Se você quer utilizar uma HVLP decente, ou melhor, uma HVLP em plena carga sem ter problema de atomização, compressor de 150 ou 200 litros
10 ou 15 pés, pessoal, para você conseguir empurrar bem uma pistola dessa aqui e não faltar ar no momento que você estiver operando. E eventualmente um compressor de 3 ou 5 HPs, que ele enche mais rápido, o motor dele funciona melhor do que um compressor menor. Então ele enchendo mais rápido, ele vai conseguir suprir tanto o uso da pistola, quando ele estiver acionado e você estiver pintando com ela ao mesmo tempo, como também encher o reservatório e garantir que ele vai desacionar e você vai ter um mecanismo de trabalho correto quando você estiver pintando, não faltando ar e não tendo problemas indesejáveis aí com a falta de ar no momento do uso, a baixa de pressão e fatalmente os defeitos na pintura que você estiver fazendo. E a gente tem aqui esses modelinhos pequenos também, que eles vêm normalmente com bicos de 0.5 a 1 milímetro. É uma mini HVLP, ela é muito mais leve do que as outras duas pistolas que a gente mostrou até agora. Porém, o leque dela é menor também, então o poder de cobertura dela na superfície é talvez a metade do poder de cobertura do leque de uma pistola HVLP como essa aqui. E ela é indicada para retoque, pessoal, e pintura de pequenas peças. Outro fato bem importante, bem legal de eu ressaltar para vocês, é que ela sendo menor e mais leve, ela é mais ergonômica e mais fácil de você operar. Porém, eu não vou, em hipótese alguma, tentar pintar o capô inteiro com uma pistolinha dessas aqui, porque eu posso até mesmo ter maior consumo de ar, ter mais desgaste do compressor e mais dificuldade para pintar do que se eu estiver utilizando a minha 827 LVLP, que já consome bem mais ar, deixa o compressor a fio de dar algum transtorno para mim no momento da pintura, pelo fato de que essa aqui eu vou precisar passar muito mais vezes na peça, utilizar ela por um período muito maior para mim ter a mesma cobertura que eu teria utilizando a LVLP 827 por menos tempo e dando menos passadas na superfície, tá certo? O consumo dela também não é baixo, gira em torno de 7 a 10 pés cúbicos por minuto, então o compressor recomendado é praticamente o mesmo que eu recomendei para 827 HVLP, e ela é uma pistolinha aí adequada para pequenas peças e pequenos retoques que você for fazer no seu automóvel. Precisa retocar um para-choque, retocar uma porta, fazer uma pintura localizada, fazer uma pintura de uma lanterna, uma recuperação de um farol, aplicação de verniz vitral, vai utilizar uma pistolinha pequenininha dessas aqui, porque é muito mais fácil de você operar e a limpeza dela é muito mais rápida. Você não vai usar uma pistola de pintura grande para fazer esse tipo de serviço. Porém, você vai pintar uma peça inteira, certamente você vai utilizar uma pistola padrão, a pistola standard aí, que vai ser provavelmente uma semelhante a essa aqui. Então você deve ter em mente que o teu compressor tem que suprir a necessidade da pistola. Então se você quer fazer uma pintura maior, compre um compressor maior, um compressor de 150, 200 litros, mesmo que você vai gastar mais. Porém, é necessário que você tenha um bom compressor para utilizar uma pistola de pintura boa, digna de um alto padrão de acabamento. Então é de 150 para cima a litragem do compressor e de 10 pés para cima a pressão aí para você operar as pistolas de pintura HVLP na maioria dos casos. Rodrigo, qual pistola, qual bico que eu utilizo para aplicar fundo, verniz, tinta? Bom, pessoal, você pode utilizar o mesmo bico, você não tem problemas com relação ao bico. A única vantagem de uma capa de ar e de um bico com diâmetro maior é realmente ele facilitar a passagem do fluido aqui e facilitar a atomização também, para você trabalhar com material mais viscoso. Então você vai conseguir praticamente o mesmo poder de cobertura que você teria com um material mais fino, utilizando um bico maior na tua pistola de pintura, porque ele vai dar uma vazão mais fácil aqui e eventualmente você vai precisar trabalhar também com uma pressão um pouco maior para ter uma atomização correta. Então ele vai ter um padrão de cobertura maior do que se você utilizar um bico menor, tá? Então você pode muito bem aplicar fundo com um bico menor, sem transtorno, porém o bico maior ele vai facilitar a passagem do fluido e a atomização do material mais viscoso, que no caso do fundo, a viscosidade dele é muito maior do que a da tinta e do que a do verniz. Em paralelo, se você utilizar um bico 2 mm aí muito grande na aplicação do verniz e da tinta e você não regular a vazão de uma maneira correta, ele vai carregar muito a superfície no momento que você estiver pintando e você pode ter problemas com o escorrido. Então o que você tem que ter em mente? Sempre a atomização correta, independente da capa de ar e do bico que você está utilizando. Então esse mecanismo aí de você falar,
Fundo só se aplica com bico maior, tinta só se aplica com bico mais fino, menor, com diâmetro menor. Isso daí não existe. O fato é você saber operar e regular a atomização da tua pistola de maneira que você tenha um acabamento uniforme na superfície e consiga pintar corretamente. Rodrigo, qual pistola que eu uso para aplicar fundo, para aplicar tinta e para aplicar verniz? Você pode utilizar a mesma pistola para fazer todas essas aplicações. Basta você seguir o que eu falei anteriormente, regular a pistola da maneira correta, fazer a limpeza também da maneira correta, maneira criteriosa, sempre como eu recomendo nos vídeos, da maneira completa, para você não ter problema e ter dano ao teu equipamento. Rodrigo, vou fazer uma pintura em dupla camada, preciso de 2 pistolas? Não precisa. Você vai aplicar a base poliéster, enquanto a tua pintura seca, para você poder aplicar o verniz, você faz a limpeza completa da tua pistola de pintura e utiliza a mesma pistola para fazer a aplicação do verniz, logo após você fazer a aplicação da tinta. Você não precisa ter 2 pistolas para fazer esse tipo de coisa, bem como você não precisa ter uma pistola para aplicar fundo, outra para aplicar tinta, outra para aplicar verniz, outra para aplicar preto fosco vinílico, enfim, você utiliza sempre a mesma pistola. Então, trocando em miúdos, quando eu utilizo essa pistola menor, retoque. Para qualquer outra pintura, pintura completa, pintura em peças maiores, retoques maiores, superfície de cobertura que eu preciso de uma cobertura maior, áreas maiores, eu utilizo pistolas comuns como essa aqui. Qual que é a vantagem da pistola de gravidade? A vantagem da pistola de gravidade é o fato de que você esgota completamente o composto que você está utilizando. Então você não tem sobra aqui, como você eventualmente tem com as pistolas antigas de sucção. E a ergonomia dela também, a distribuição de peso, o centro de gravidade dela, ele é melhor para você operar de uma maneira correta do que a pistola de pintura por sucção. Outra coisa bem importante, pessoal, tome muito cuidado com a mangueira do compressor, a mangueira que vai do filtro até a pistola de pintura no momento que você estiver pintando, porque eventualmente ela pode entrar em contato com a pintura que você está fazendo e ela vai danificar a pintura e você vai ter problema, vai ter que lixar depois e fazer um retoque ou fazer uma repintura dessa área para você remover esse defeito. Então muito cuidado com o contato da mangueira com a superfície que você está pintando. Filtro de ar, estou deixando o link de um vídeo específico que eu falo sobre o filtro de ar e a sua função. Regulador de pressão, fundamental para utilizar qualquer pistola de pintura, porque ela tem um parâmetro inicial e final de pressão, ou seja, mínimo e máximo de pressão recomendada para funcionar. Então você tem que adequar o teu material ao limite mínimo de operação de pressão e ao limite máximo de operação de pressão, ou seja, se você tiver um fundo muito viscoso, que chegando ao máximo da pressão que a pistola aguenta para não se danificar, você vai ter que diluir ele mais para você conseguir atomizar ele da maneira correta, utilizando a pressão adequada aí, respeitando o limite do equipamento que você tem, o limite que o fabricante estabeleceu para você não danificar o equipamento, tá? Bem como se você tiver um material muito líquido que em uma determinada pressão e determinada regulagem da tua pistola, você esteja formando muita névoa na área que você está pintando, ou seja, ela está soltando muita névoa, contaminando muito o ar no momento que você está utilizando a pistola de pintura, você tem que baixar a pressão e regular a atomização melhor para você ter menos névoa no teu ambiente de trabalho e aproveitar ao máximo aí o funcionamento da tua LVLP ou HVLP, que é realmente o fato da alta taxa de transferência de material para a tua pintura, ou seja, ela fazer pouca névoa no ambiente que você está trabalhando. Então acho que são essas as minhas considerações sobre a pistola de pintura. Já no próximo vídeo a gente vai estar dando início à aplicação do preto fosco vinílico naquela peça. Eu vou utilizar a pistola de pintura 827 LVLP por gravidade para fazer essa aplicação. Eu preferencialmente utilizo as pistolas por gravidade pelos mecanismos que eu mencionei até então e é o que eu recomendo para vocês também. Então é isso aí, pessoal, se inscrevam no nosso canal para vocês receberem as novidades quando eu postar os novos vídeos da série. Não se esqueçam de dar o seu like aí no vídeo se você está gostando dessa série. E é isso aí, um abraço, meu muito obrigado e até a próxima.